poder superar esses momentos, né? Então ele vai trabalhar essa temática principal, né, no capítulo 14, do versículo 1 ao 31, que fala a resposta para o coração aflito. E aí nós trabalhamos, né, que no versículo 1, né, ele deixa bem claro que para os discípulos, né, que eles não deveriam turbar, ter o coração turbado, né, mas era para que eles crescem em Deus e também crescem também no Senhor, né? E a gente deixou claro, né, que todas as partes que nós vamos trabalhar são respostas para que a gente consiga tratar. Como que a gente trata um coração aflito, um coração que está atribulado, né? De que maneira nós realmente podemos tratar e ajudar realmente o coração a ficar tranquilizado, acalmado nesse sentido, né, pela pessoa de Deus, né? E aí falamos a primeira parte. Primeiro é colocando a nossa confiança, né, em Cristo, apesar das circunstâncias, né? Até porque o próprio texto aí no versículo 1 ele já traz a resposta, né? Não se turbe o vosso coração, e aí ele já vem na sequência, falando de que maneira? Crendo, né, em Deus e crente também em mim, né? Aí falamos, explicamos claramente que essa questão de crer, essa questão de você desenvolver, né, a confiança, exige que você tenha o quê? Relacionamento com Deus, né? Então, a partir do momento que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, começamos a ter essa intimidade com Ele, então nós conseguimos, então, entregar de fato, como fala no Salmo 37, né? Que devemos agradar do Senhor, né? E à medida que nós nos agradamos de Deus, né, então nós podemos entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele, e o mais Ele fará, né? Então, Davi, ele tinha justamente essa experiência, essa intimidade com Deus, a tal ponto que ele percebia isso. Ele percebeu que a partir do momento que ele começou a conhecer o seu Deus, saber quem Deus é e manter uma relação com Ele, então ele era a pessoa, né, a única ideal para que você possa realmente confiar, literalmente, né? Porque se tem alguém que deseja o melhor para as nossas vidas e pode fazer algo por nós, é Deus. Então ele é o maior interessado em nos abençoar. Então, através dessa relação, né, essa comunhão com Deus, é que nós começamos a adquirir confiança. E aí, como nós falamos, confiança não se adquire de uma hora para outra, confiança é algo construído, né? E a gente constrói isso aqui através de relacionamento. Então, conforme a gente vai conhecendo, nós começamos então a confiar, né? Assim que nós tratamos essa questão. E aí, na segunda parte, ele traz uma outra resposta. De que maneira nós podemos tratar nosso coração aflito? Sabendo que neste mundo nós somos o quê? Peregrinos, né? Mas o céu é o nosso lar, porque Jesus voltará para nos buscar, né? E aí então deixamos claro, né, literalmente, né, que nós de fato somos peregrinos nessa terra, né? De fato o nosso lar não é aqui, é os céus. E aí trouxemos vários pontos importantes que tratou essa questão de como é o céu, né? Qual é a visão, a perspectiva que nós temos que ter com relação aos céus, né? Então a gente falou que lá o céu é casa do Pai, falamos que o céu é um lugar onde há muitas moradas, o céu é um lugar preparado, né, para o povo, né, preparado. Falamos também que o céu é um lugar onde teremos comunhão eterna com Cristo. O céu também é um lugar onde nós teremos plena comunhão um com os outros, com os nossos irmãos. E aí depois no final nós tratamos, né, quando Jesus vai voltar, porque ele disse que voltaria, né, para buscar, né? Então como será essa volta e quando ocorrerá? Então a volta de Jesus vai ser um momento assim, pode falar, tremendo, maravilhoso, né, sobrenatural. Jesus ele virá, ele voltará de forma pessoal, todo olho o verá, né? E fala claramente que, por o fato, né, de todo olho ver, todas as nações, né, de alguma forma ou outra se lamentarão sobre ele, né? E ele virá com um clangor de trombeta. Será uma coisa assim espetacular, maravilhosa, fora do normal. E ele vem justamente também para quê? Não só para buscar a sua igreja, mas também para aplicar juízo, né? A gente sabe que para os filhos, Deus vai tratar, né? Deus vai realmente abençoar, nós estaremos para sempre nele, mas com relação àqueles que não servem a Deus, eles serão julgados, né? Então haverá ação que de juízo. Enquanto nós seremos consolados, eles serão julgados. Enquanto nós seremos salvos, eles serão condenados.
e assim por diante. E quando isso, e quando vai ocorrer? E aí, óbvio que Jesus, ele deixa bem claro, né, que com relação à volta dele, não tem como a gente especificar, né, data, momento exato, até porque isso é algo que está destinado somente à parte do Pai, e somente Ele sabe o momento exato de socorrer. Mas Jesus, ele nos deixa sinais, né, sinais acerca dos finais do tempo, né, acerca de quando Ele vai voltar, né? Então tem muitos sinais que devem se cumprir, né? Uma das coisas que fala que quando isso começar a acontecer, Jesus está às portas, é quando o evangelho, né, do reino for pregado a todas as nações, né? E nós estamos vendo que o evangelho está sendo pregado, né? Ele está sendo anunciado, né? Se tem um período onde isso está ocorrendo de uma forma assim muito mais intensa, com certeza é o período que nós estamos vivendo, né? Por causa da internet, né? Mídias sociais, então o evangelho está sendo propagado, mas óbvio que ainda falta muita coisa ainda para ser feita, mas ali Jesus fala acerca de que quando isso começar a acontecer, ele está às portas, né? Mas nós não podemos afirmar com exatidão quando será. Por isso que ele manda a gente ter essa ação de vigilância, né? Como as virgens prudentes. Por quê? Porque Jesus vai vir no momento que as pessoas não esperam. E nós, como cristãos, temos que entender que a volta dele vai ser uma ação eminente. Pode acontecer a qualquer hora. Agora, o ponto é, quando? Nós não sabemos. Mas o fator de nós sabermos não quer dizer que nós devemos estar vivendo de uma forma desapercebida, né, das coisas, né, achando que Jesus nunca vai voltar. Pelo contrário, por saber que ele vai voltar, a gente tem que estar sempre preparado, que nem as 5 virgens, né, que estavam lá com seus azeites, preparados para suas lâmpadas, e quando o Senhor veio, elas estavam ali. Enquanto que as imprudentes não tinham azeite, tinham que correr atrás, porque as lâmpadas estavam se apagando, mas infelizmente não houve tempo, né? A porta se fechou e não tem mais o que fazer. Então, as imprudentes basicamente ficaram, enquanto que as prudentes estavam com o Senhor. Então, isso traz a ideia de a gente sempre estar preparado, porque nós não sabemos, né? Pode ocorrer a qualquer momento. E hoje nós vamos falar então da terceira solução que Jesus traz aqui para tratar o coração então turbado, né? Coração aflito. Então ele fala aí do capítulo, versículo 4 ao 6. Vamos ler? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está falando isso para os seus discípulos, né? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração. Que o Senhor realmente possa nos ajudar a entender, a compreender e, acima de tudo, Senhor, que o Senhor nos ajude a realmente assim a sabermos lidar com as aflições, ó Pai, do nosso coração e as bênçãos que esses versículos ministram. Por isso, fale o nosso coração, ministra esse sentido sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti. Então, veja, irmãos, essa terceira parte aqui vai trabalhar esse tema, sabendo que Jesus é o caminho para Deus. E dentro dessa perspectiva, né, é importante a gente, eu já falei isso, né, em algumas mensagens, que esse versículo, quando ele trata isso, e Jesus faz essa afirmação que eu sou, ele primeiramente ele já está usando aquela expressão que nós já falamos, que no livro de João, utiliza muito essa expressão eu sou. E nós sabemos que essa expressão eu sou trata única e exclusivamente acerca de palavras que Deus afirma, né? Só Ele afirma isso. Só ele declara essa expressão, assim como no Velho Testamento, quando Deus vai tirar o povo lá da escravidão do Egito, Deus usa a vida de Moisés, e Moisés fala: mas o que eu vou falar para o povo, né? O que eu vou falar diante de Faraó, das autoridades? Ele fala: diz que o eu sou te enviou, porque eu sou o que eu sou, né? Então essa expressão aqui denota o quê? A questão da divindade, né? Denota que quem está falando é Deus.
E aqui na perspectiva do versículo 6 é exatamente isso. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele está falando, eu sou Deus. Né? Em outras palavras, né? E o objetivo do livro de João é exatamente isso. Ele está deixando os sinais para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Ou seja, em outras palavras, ele é o Salvador. E sendo o Salvador, ele é Deus, porque só Deus salva. Né? Só o Senhor salva, né? Então, essa é a ideia. Então, ele usa a expressão eu sou, e aí declara que fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, ele está trabalhando aqui na expressão do grego, que ele é o caminho, não tem outro, que ele é a verdade, não tem outra verdade, e que ele é a vida e que não tem outra vida. Então está tudo no singular. Em outras palavras, ele está afirmando que o caminho para Deus é ele. A verdadeira verdade é ele. E a verdadeira vida é ele. E só tem uma possibilidade das pessoas se chegarem a Deus, que é ele mesmo. Né? Então, essa afirmação aqui é muito importante, né? E ela é emblemática nesse sentido, porque a ideia é que dentro do contexto de João, lembre-se que os próprios judeus, as autoridades religiosas, não aceitavam Jesus. Né? Pelo contrário, o rejeitavam. E aí a gente vê lá desde o capítulo 1, João declarando que ele veio para os seus, mas o que os seus fizeram? O rejeitaram. Mas a todos quando receberam Deus o poder de serem feitos que filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Né? Então a gente vê que desde o começo há uma rejeição. As pessoas não rejeitam, estão rejeitando a Cristo, não querem recebê-lo. Não consideram ele como Messias. Não considera que ele veio da parte do Pai, não considera que ele é o pão vivo que desceu do céu. E assim vai. Né? A gente vê a hostilidade aumentando, a hostilidade crescendo, as pessoas tentando tudo contra a pessoa de Cristo, querem realmente prendê-lo, querem açoitá-lo e querem matá-lo. E isso vai acontecer, né? Como nós já falamos, né? Que lá no capítulo 13, né, que nós lemos, nós vemos claramente isso, né? Isso vai ser executado. Jesus ele vai ser literalmente morto, né? Então, eles estão rejeitando. E o pior disso, como nós já falamos, a pior coisa que tem aqui, e a gente vê que é uma ação irracional, porque, veja, o texto está falando que só Jesus pode te levar a Deus. Então, rejeitar Jesus significa o quê? Você está rejeitando o único caminho que te leva. Ou seja, você fecha as portas, não tem mais solução, essa é a ideia. Não tem mais solução. É como se você colocasse dois caminhos para o homem atravessar para um outro lado, só que um caminho tem uma ponte para você ir, tem um acesso, e outro caminho tem um abismo, e a pessoa escolhe ir pelo abismo, que não tem como passar para o outro lado. É essa a ideia aqui, né? Porque rejeitar Jesus é como se eu estivesse indo para um abismo, você não vai conseguir passar. E ele exatamente está afirmando aqui, eu sou, não tem outro. Não tem outro caminho, não tem outra solução, não tem outra possibilidade, não tem outra maneira de você se achegar a Deus a não ser por mim. É por isso que ele enfatiza isso. Então veja, aqui nós vamos ver que Jesus ele havia dito aos discípulos, né, lá no versículo 33, do capítulo 13, vamos ler, que ele partiria e que eles não poderiam ir com ele. Não é isso? Ele fala que não poderia. E aí você vai ver, ó, veja só, no versículo 36 do capítulo 13, né? Perguntou Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Simão Pedro quer saber, para onde o senhor vai? Né? Aí respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Aí a gente falou, explicou que Jesus aqui está falando acerca do seu sacrifício, e obviamente o sacrifício, né, só Jesus de fato poderia cumprir, porque ele é perfeito. Nós não somos, só ele realmente poderia cumprir com a exigência do sacrifício, né? Nós não podemos, então de fato só Jesus poderia ir para lá, cumprir, né? Com esse propósito, né? Nenhum discípulo poderia, a não ser o próprio Cristo. E o interessante aqui é que a gente vê que agora, né? Agora ele assegura que ele sabe o caminho para onde ele vai, né? O versículo 4 aí do capítulo 14, veja. Ele, aqui no 36 está falando, nós não sabemos para onde o Senhor vai, mas aqui no 4 ele está afirmando, ó, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Por causa dessa afirmação, então vem um questionamento no versículo 5, né? Então isso vai provocar.
uma pergunta imediata de Tomé. E o que ela pergunta? Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Então ele não sabe. Então a ideia de Tomé é: eu não sei para onde o Senhor vai. Se eu não sei para onde o Senhor vai, então eu não sei o caminho. Eu não sei. Mas aí Jesus vem com a resposta, né? Veja a resposta aí de Jesus. E isso aqui realmente é uma das respostas e declarações mais importantes, né, registrada no Evangelho. Quando ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus fala que eles conheciam o caminho, o que Jesus está falando? Né? Eles falam assim: não, nós não sabemos o caminho, eu não sei para onde vai. Aí Jesus fala: quem que é o caminho? Eu sou o caminho. Então vocês sabem no sentido de que conhecem esse caminho, né? Porque é o que ele sempre afirmava, quem ele era, para onde ele iria, o que acontece quando alguém crê nele. Então é nessa perspectiva que ele está trabalhando isso, né? Vocês sabem o caminho. E também fala: nós não sabemos, nós sabemos para onde o Senhor vai. Então eles estão imaginando assim, simplesmente a análise de um local. E Jesus está falando: vocês sabem o caminho, vocês conhecem, porque eu sou esse caminho e vocês me conhecem. Né? Então ele enfatiza essa verdade. Por isso nós podemos afirmar 3 coisas importantes aqui nessa declaração. Primeiro, Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente. Essa é a primeira coisa. Segundo, é a vida que satisfaz a nossa alma. E terceiro, é o único caminho seguro para Deus. Né? Então essas 3 coisas são importantes aqui nessa afirmação. Primeiro, que ele é a verdade que alimenta a nossa alma. Segundo, a nossa mente. Segundo, é a vida que satisfaz a nossa alma. E terceiro, é o único caminho seguro para Deus. Né? Aí D.A. Carson, ele diz que Jesus é o caminho para Deus, precisamente porque ele é a verdade de Deus. E obviamente que se nós conhecemos a verdade de Deus, nós temos a possibilidade de conhecer o caminho para Deus. Porque ele estabelece, né, através da verdade. Então veja que ele fala aí, capítulo 1, do mesmo livro de João, versículo 14, vamos ler. 1,14. Veja só o que ele vai falar aqui, 1,14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então ele afirma ser essa verdade, né? E Deus, obviamente, é a verdade. Aí lá em João 8,32, né? Vai para lá. E depois, versículo 36, o que ele fala? Né? 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade. O que acontece? E a verdade vos libertará. Quem que é essa verdade? É o que o versículo 36 fala. Aí ele vai explicar de forma clara, para não ter dúvida quem que é essa verdade. Ele vai falar aqui, 36. Porque o que a verdade produz no versículo 32? Liberta, não é isso? Então, a verdade liberta. Então, vamos ver o que é a verdade no versículo 32. Está no 36, a resposta. Aí fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, essa verdade do versículo 32 que fala que conhecereis a verdade liberta, é quem? É Jesus. É isso que ele está afirmando. Ele é essa verdade. É nele que está a verdade. E é só nele que você é livre. Enquanto a pessoa não está em Cristo, não conhece a Cristo, ele está escravizado, está preso. É isso que ele está falando. Só nele a possibilidade de ser livre. Então é como se nós estivéssemos em algemas, presos, encarcerados. Então Jesus é aquele que nos liberta, literalmente, né? Dessa escravidão do pecado. E aí ele fala também que ele é a vida. 1,4, volta lá, vamos ler João 1,4, o que fala, né? Veja aí, 1,4, a vida estava nele. E o que a vida era? É a luz dos homens. A vida está nele. Ou seja, fora de Jesus não tem vida verdadeira, é isso que ele está falando.
Fora de Jesus, os homens ficam literalmente cegos. Estão em trevas, literalmente. Então Jesus, essa vida, né, que realmente é verdadeira, genuína e que ilumina, né, que traz luz, que leva o homem a sair do estado de trevas. É isso que ele está falando. Por isso que ele liberta. É o único que pode te libertar. Então veja que Jesus é a verdade porque ele incorpora o que é a suprema revelação de Deus, né? E aí nós podemos falar então que Jesus é a própria exegese de Deus. Ou seja, se você quer uma explicação, né? Porque quando nós falamos de exegese, é você procurar entender o que um texto quer dizer, né? Na sua essência, né? No seu conceito original. Então a ideia que ele está falando é que em Jesus nós conhecemos a Deus. Você consegue compreender quem Deus é, o que ele representa, né? É isso que ele está falando, esse é exegese, né? E é interessante, né? Porque no 1,18, veja aí, volta ao capítulo 1, versículo 18, fala aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, né? Então, o que João Batista está falando aqui? Ele está falando que ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou, né? Então, aqui o sentido, aqui nesse sentido, é o que? Ele está falando claramente que quando você olha para a pessoa de Cristo, porque nós não sabemos, né? De fato, se você não consegue contemplar a pessoa de Deus, literalmente, mas de que maneira nós vemos a Deus? Através de Jesus. Por quê? Porque Jesus e Deus é a mesma pessoa, é um só. É aquilo que ele falou para Filipe. E Filipe declara para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos vê-lo. Aí Jesus fala, mas Filipe, vocês estão tanto tempo conosco, né? Você não sabe quem me vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Então, essa é a ideia, né? Aqui a ideia é exatamente essa, né? De mostrar que Jesus, de fato, é esse unigênito que veio da parte do Pai. E é Ele quem revela esse Pai. É Ele quem mostra, de fato, quem Deus é. Deus Pai é, né? E aí, por isso que Ele é corretamente chamado de Deus. Quando fala no versículo 1 de João, capítulo 1, que fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí nós já até explicamos isso aqui. Tem que tomar cuidado, porque na língua portuguesa, quando você usa esse verbo ser, né, no passado, a gente sempre usa o era, né? Eu era, né, sei lá, ladrão, eu era, né? Alguma coisa, né? Então dá o sentido de que a pessoa não é, foi, né? Foi, agora não é mais. Mas no sentido do grego, esse era aqui é ação contínua. Quando ele fala que era Deus, é que ele continua sendo. Continua sendo. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo continua sendo Deus. É isso que ele está falando. Né? Então, isso afirma que Jesus de fato é Deus. No versículo 18 também, ele fala que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que o revelou. Ou seja, se Jesus revela a Deus, isso quer dizer então que Jesus é da mesma essência. E se Jesus é da mesma essência, então Jesus é Deus. Essa é a ideia, né? O versículo 20, olha o que fala, aliás, capítulo 20, versículo 28, né? 20 e 28, vai falar assim, respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Por que ele usa essa expressão aqui? É porque lembra-se que Jesus, ele havia ressuscitado, ele apareceu para os discípulos, Tomé não acreditou. Tomé falou, eu só acredito se eu colocar minha mão no buraco das suas mãos no seu lado. Aí, quando Jesus aparece, a primeira pessoa que Jesus chama é quem? É o próprio Tomé. E aí, ele fala assim, vem cá, Tomé, põe aqui a tua mão aqui, no buraco das minhas mãos, põe aqui do meu lado. E aí, o que ele fala? Verdadeiramente ao Senhor. E aí Jesus fala, porque viste e creste, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Mas qual que é a ideia aqui desse texto aqui? Quando Tomé fala, Senhor meu, Deus meu, você sabe que um judeu, ele jamais usa essa expressão, Deus, né? Assim por qualquer coisa. Ele usa só quando ele tem convicção mesmo, clara. Por isso que geralmente, em alguns textos da Bíblia, não se fala de Deus, fala Senhor.
né? Muda justamente porque a reverência que eles têm e o cuidado que ele tem com a palavra do nome de Deus é tão grande que a atenção neles faz o quê? Que eles utilizam uma palavra sinônima, para não ter que usar a palavra Deus. Então eles usam Senhor. Eles usam isso, né? E aqui ele está fazendo, Tomé está fazendo exatamente isso. Ele fala, Senhor meu, Deus meu. Ou seja, que Senhor e Deus é a mesma pessoa, é a mesma coisa. E ele afirma, Jesus é Deus, né? E aí fala que Jesus é o quê? É a vida, né? Como fala no versículo 4 que nós já lemos. Aquele que tem a vida em si mesmo, como fala em capítulo 5, versículo 26, vamos ler. Olha o que fala, 5:26, né? Que fala, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele tem a vida em si mesmo, a vida está nele, né? Literalmente. Ele também é a ressurreição e a vida, como fala no capítulo 11, versículo 25, né? Quando Jesus está lá para ressuscitar lá depois de 4 dias, e aí Marta, Maria fala, Senhor, se eu estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido, né? Aí Jesus usa essa expressão, né? Para Marta e Maria, deixando claro que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, né, viverá, né? Ele é o Cordeiro de Deus, é a vida eterna. Veja aí, ó, 1 de João 5:20, né? Aí já lá na carta de João, lá no final, antes de Apocalipse, antes de Judas, aí 1 de João 5, né? Capítulo 5, versículo 20, fala assim, também sabemos que é o Filho de Deus, vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É forte essas afirmações, né? Era exatamente isso aqui que os judeus não queriam aceitar. Eles não aceitavam que Jesus era Deus. Rejeitavam ele, né? Mas Jesus está falando, por isso que ele afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja que somente pelo fato de Jesus ser a verdade, é a vida, é que ele pode ser o caminho para Deus. Então, se ele é a verdade de Deus, se ele é a vida de Deus, então, óbvio que só ele pode ser o caminho para Deus. Não tem outro que pode realmente executar essa função de caminho, né? E é por isso aqui, irmãos, que nós precisamos entender essas 3 coisas importantes. Primeiro, Jesus como caminho é o caminho de Deus para o ser humano, que todas as bênçãos divinas descem do Pai por meio do Filho. E o caminho do ser humano para Deus. Ou seja, só Jesus de fato pode te levar para Deus, só Ele é o caminho para Deus. Segunda coisa, como verdade, Ele é a realidade última, né, em contraste com as sombras que o precederam. Além de ser aquele que se opõe à mentira, é a fonte fidedigna, né, de revelação redentora, a verdade que liberta e santifica. Né? Então, Jesus, como verdade, ele age dessa forma. E terceiro, como a vida, Jesus é aquele que tem a vida em si mesmo, né? E é a fonte e é o doador da vida. Aquele que veio para que tenhamos a vida e tenhamos que em abundância. Então, ele é isso. Por isso, a conclusão que nós podemos chegar dentro dessas afirmações é que sem Cristo não pode haver verdade, nenhuma verdade redentora, nenhuma vida eterna, portanto, nenhum caminho para Deus. Essa é a conclusão que se chega mediante a todas essas verdades que Jesus ministrou aí nesse versículo de número 6. Então, sem Cristo não pode haver nenhuma verdade redentora, ou seja, não tem salvação fora dele. Não tem vida eterna fora dele e não existe nenhum caminho para Deus fora de Cristo. Né? Então, todas essas afirmações, né, devem-se sempre fazer, né, realmente as pessoas refletirem acerca daquilo que elas estão fazendo com Cristo. Porque a grande verdade é essa. À medida que as pessoas rejeitam a Cristo,
não considera Cristo quem de fato Ele é, elas automaticamente concretizam o seu estado de condenação. É por isso que nós falamos, né? Tem muitas pessoas que pensam que só a partir do momento que elas negam a Jesus que elas já vão ser condenadas. Na verdade, elas já estão condenadas. Né? Lembra que o próprio salmista falou, né, Davi, no Salmo 50, ele fala que em pecado concebeu a minha mãe. Você já nasceu um pecador. E sendo um pecador, o que isso provoca? Te separa de Deus. Né? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Você já nasce separado. Se você já nasce separado, você já está condenado. Essa é a ideia. Você já está condenado. Então, como é que eu reverto essa condenação? Quando eu recebo Cristo. Porque Ele é o caminho para Deus. Então, Ele reverte meu estado de condenado para salvo. Por isso que quando a pessoa rejeita Jesus, o que ela está fazendo? Ela está selando, decretando o seu estado de condenação. Ou seja, não tem mais como ser salvo. É isso. Ela fechou as portas. Literalmente para ela poder se chegar a Deus. E fechando as portas para Cristo, qual é a conclusão que a gente chega? Que não tem outra porta. Não existe outra porta. Não tem outra possibilidade. Não tem outro caminho. E não existe mais nada. E aí as pessoas podem falar, não, mas as boas obras podem salvar. Não, as boas obras fazem parte de um salvo. Mas elas não salvam. Né? Por quê? Porque Efésios 2, 8, 9, ele trabalha isso, né? Eu vou ler aqui, ó. Veja só, 2, 8, 9, ele fala assim, porque pela graça sois salvos, ou seja, o que Jesus fez, você não pagou nada. Você foi salvo de graça. Agora, de que maneira? Mediante a fé. E aí ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Seja, foi Deus que te deu essa fé que te salvou. É um presente, é um dom. E aí ele fala, não de obras para que ninguém se glorie. Então isso quer dizer o quê? Que ninguém será salvo por obras. Né? Por quê? Porque se uma pessoa é salva por obras, significa então que a salvação é meritocracia. É porque eu mereço. Por isso eu sou salvo. Mas Jesus está falando, não é por mérito, mas é pelo mérito de Cristo. Por aquilo que Jesus fez. Aí o que nós temos que fazer? É crer. Mais nada. Então, se eu não creio nele, se eu rejeito a ele, eu então rejeito o caminho, eu rejeito a verdade, eu rejeito a vida. Então, qual é a situação que eu me encontro? Condenado. É isso. Não tem mais jeito. Então, você não tem mais como ter vida verdadeira, você não tem mais como ser liberto, porque está rejeitando a verdade. E se você não é liberto, você fica no estado de escravidão, preso, aprisionado, condenado e não tem mais solução. Não tem como você ir para o Pai. Porque você rejeitou o único caminho que poderia te salvar. E essa verdade trazia consolo ao coração dos discípulos, por quê? Porque o que Jesus está afirmando para eles é o seguinte, assim, vocês sabem o caminho, vocês me conhecem, e vocês estão em mim. E por estarem em mim, a garantia de vocês, de salvação, de vocês estarem com o Pai, está garantido, está certo. Não tem como vocês perderem. Por isso que ele fala que ele vai para vir buscá-lo. Vai preparar lugar para eles. Porque o que Jesus vai fazer vai proporcionar isso. Então eles apenas vão crer e receber essas verdades. Então, aqui nesse texto, a gente vê claramente que essa também é uma resposta para acalmar o coração aflito. Eles estão ali aflitos porque não sabem para onde Jesus vai, não conhecem o caminho. E Jesus fala, vocês sabem sim, porque vocês conhecem o caminho. E mesmo também falando, nós não sabemos, vocês sabem, eu sou o caminho. E vocês já me conhecem. E esse conhecer o caminho não é só no sentido que a gente fala assim de, como é que fala? De ter algum conhecimento acerca de Jesus. A ideia não é essa. Esse conhecer que Jesus fala que vocês me conhecem, é no sentido de relacionamento. Conhecer na Bíblia fala de relação. Quando Jesus fala, eu não vos conheço, apartai-vos de mim todos que cometeram iniquidade, porque eu não vos conheço. O que Jesus está falando? Não é que eles não tinham nenhum conhecimento de Jesus, mas que eles não viviam a vida com Jesus. Não tinha comunhão com Jesus. Não tinha relacionamento com Jesus. Não se submetiam à vontade de Jesus.
Então, quando Jesus fala que eles conhecem, os discípulos conhecem por quê? Porque eles viviam Jesus, né? Praticavam aquilo que Jesus falava. Tinham ele, né, como Messias, como Salvador, como vindo da parte de Deus, por isso que eles ficaram. Né? A gente vê claramente que quando muitos discípulos abandonaram Jesus, em João 6, quando Jesus começa a ministrar acerca da Santa Ceia, falando que é para comer da carne dele, beber do seu sangue, Jesus vê que todo mundo vai embora, olha para os 12 e fala, e vocês, não vão? Ele fala, não, só tu tens a palavra de vida eterna, para onde nós iremos? É só o Senhor. Né? E eles ficam ali, eles permanecem. Esse é o conhecer, é você viver a vida de Deus, é receber, é crer nele. Esse é o conhecer, é o que Jesus fala para nós. Vocês me conhecem, vocês conhecem o caminho. E essa é a bênção que nós temos. E que acalma o nosso coração de saber que pelo fato de nós conhecermos esse caminho, que é Ele mesmo, nós temos então a segurança, a garantia de que nós vamos estar lá com o Pai, né? Para toda a eternidade, né? Que isso é só questão de tempo. Quando Ele voltar, Ele vai expressar isso. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, foram fiéis no pouco, no muito te acrescentarei. Agora usufrua. Vivam, né, essas promessas, tudo aquilo que havia sido escrito ao meu respeito, as promessas, usufrua, porque pertence a vocês. Né? Vocês foram chamados para viver essas bênçãos, né, vinda do Pai. E esse é o que nos consola. É saber que nós estamos aqui, somos peregrinos mesmo. Somos ET de Deus, extraterrestre, não pertencemos a esse mundo. Né? E um dia vamos estar lá, para sempre, na presença do Senhor. Né? Uma vez falando de extraterrestre, veio um rapaz para mim e perguntou assim, ô pastor, o senhor crê, né, em vida do planeta? Eu falei assim, galera, você crê em disco voador? Eu falei assim, eu creio, né? Eu falei, eu já até vi. Por quê? O senhor já viu? Eu falei, já vi. Já vi, só que tem um problema, né? Eu não posso ficar falando, né? Porque é aquela coisa assim, eu não tenho como provar a existência, né, assim, de seres extraterrestres, vida em outro planeta, eu não tenho. É o que a Bíblia fala, aquilo que Deus revelou, pertence a nós. O que não revelou, pertence a Deus. Quer dizer que tem coisa que Deus não revela. Essa é a verdade. Então nós não sabemos. Então aquilo que nós não sabemos que Deus não fala, é melhor ficar quieto. Não é melhor você falar nada, nesse sentido. Mas se você perguntar, você crê? Eu falei, eu creio, né? Eu creio, mas eu não fico falando, comentando justamente, porque não tem como provar na Bíblia. Eu não tenho como falar. Falo, não, tem sim, lá no país tal, planeta tal, e não sei. Mas para Deus não custa nada, né? Se tem vida aqui, pode ter vida em qualquer outro lugar. Né? E olha que nós não conhecemos os outros locais, né? Porque realmente o universo é infinito e Deus trabalha até hoje. Né? Mas eu não faço nenhuma afirmação nisso, eu só afirmo dentro daquilo que a Bíblia fala e orienta, mais nada. Né? Então isso fica uma coisa apenas particular para mim. Né? Se falar eu vi. Se era mesmo disco voador ou não sei, mas eu vi. Né? Exatamente do jeito que as pessoas viam, né? A coisa rodando, cheia de luz, e sumiu. Do nada sumiu. Né? De uma hora para outra sumiu. Foi a única coisa que eu vi quando eu era adolescente, né? Mais nada. Mas daí foi a única vez também e nunca mais vi. Né? Nesse sentido. Ok, mas é isso. Que Deus possa nos ajudar por meio dessas verdades, né? Que nosso coração ele se acalme, né? Que a gente possa ter essa perspectiva, né? De que de fato confiando nele, independente das circunstâncias, isso vai acalmar o nosso coração, sabendo que nós somos peregrinos nessa terra, que a nossa morada final vai ser no céu e Deus vai vir nos buscar, isso vai acalmar o nosso coração, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai paz senão por meio dele. Isso também é outra coisa que calma o nosso coração, e assim Deus vai ministrando isso, as formas como Ele pode trabalhar essas verdades, a tal ponto de acalmar o nosso coração, que muitas vezes fica turbado, aflito, né? Por tantas coisas, né? Então, esse é um ponto. E a partir das outras partes que a gente for estudar, todas elas são respostas.
de como Deus vai tratar essa questão. Amém? Vamos orar, queridos.